Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Inicialmente peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o canal, dê o like ou seu dislike e vamos ao vídeo. Hoje nós vamos falar da questão do suposto sacrifício de Jesus em favor da humanidade pecadora. Pode um justo morrer no lugar de um injusto? Ensina os cristãos que Jesus, seu Messias, teria vindo para carregar os pecados, os erros ou crimes cometidos por nós, pois somos resultados do pecado cometido de Adão e Eva. Segundo a doutrina cristã, né? Afirmam ainda os cristãos, crentes em geral, que Jesus, como sendo santo e perfeito, era uma pessoa justa que morreu pela humanidade, composta de pessoas injustas e pecadoras. Mas você já parou para analisar essas questões? Você acha correto uma pessoa justa, um inocente, morrer por outros criminosos? Você acharia justo que você pagasse pelos roubos cometidos ou pelos crimes cometidos por seu vizinho ou por outra pessoa? Você acharia justo isso? Você acha justo, aceitável, que uma pessoa que não tem nada a ver pague pelos erros que foram cometidos por outros? Você acharia justo que seu filho fosse para a cadeia pelos crimes dos filhos de seu vizinho? Quantas vezes nos indignamos quando vemos pessoas sendo injustiçadas? Como nos irritamos quando um inocente é acusado por um delito e vai parar na cadeia de forma injusta? Essa é a nossa concepção de justiça que temos. Não aceitamos que pessoas boas, sinceras e honestas paguem por erros ou crimes de outros. Então, por que, cristão, você acha maravilhoso, justo e correto que Jesus, como sendo uma pessoa honesta, justa, sem pecado, inocente e não merecedor de injustiças, por ele sendo tendo todas essas qualidades, como cristão, você acha justo que ele, nessas condições, tenha morrido por criminosos pecadores como nós? Vocês estão sendo enganados, cristãos. O Velho Testamento, em muitas de suas páginas, mostra que muitos dos hebreus e, consequentemente, muitos de seus escritores também compartilhavam esse mesmo conceito de justiça que temos hoje. Muitos deles deixaram registrado nas páginas desse livro o que você, né, considera como vindo da parte de Deus, esse mesmo conceito de justiça. Está registrado em muitas páginas da Bíblia, esse mesmo conceito de justiça que temos. E não é justo, não é correto um inocente pagar pelos crimes, erros ou pecados dos verdadeiros culpados. Veja o que nos diz o escritor do livro de Deuteronômio. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. E ainda nessa versão.
Os pais não poderão ser mortos por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos pelos dos pais. Cada pessoa que mereça morrer sê-lo-á em razão dos seus próprios crimes. O cristão ignorante não consegue enxergar essas verdades, porque segue um roteiro padronizado de pensar. Eles seguem uma reta que não lhes permite olhar para o lado quando leem a Bíblia. Pois bem, o texto de Deuteronômio afirma que ninguém poderá morrer em virtude dos erros, crimes ou pecados de outros. Porém, contrariando esse dispositivo da lei, dita santa de Javé, os cristãos inventaram a mentira da salvação mediante o holocausto de um homem inocente que morreria em lugar de uma humanidade criminosa e pecadora. Jesus não poderia morrer para salvar ninguém, porque a lei de Javé diz que o justo não pode pagar pelos erros dos injustos. Se Jesus morresse dessa forma, estaria em flagrante violação da lei dos judeus e, por consequência, em flagrante violação da lei do Deus hebreu. Cada um, portanto, deve pagar pelos erros ou pecados que venha a cometer. O profeta Ezequiel seguiu a mesma linha de racionalidade do escritor de Deuteronômio e disse: De novo veio a minha palavra de Javé, Jeová, dizendo: Que quereis vós dizer? Usando na terra de Israel deste provérbio, ou desse ditado: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos estão embotados. Pela minha vida, diz o Senhor Jeová, não tereis mais ocasião de usardes desse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel foi mais além e esclarece que antigamente vigorava essa regra em que os filhos pagavam por erros de seus pais, mas que agora, em seu tempo, isso não mais vigoraria, ou seja, os filhos não pagariam por erros cometidos por seus pais e nem qualquer pessoa não pagaria mais pelos erros de outros, como outrora acontecia, a ponto de haver um ditado em Israel, em tempos passados, em que os pais comiam as uvas e eram os dentes dos filhos que ficavam embotados ou manchados. Vejam que o Deus hebreu jura por sua vida, jura por ele mesmo, que isso não mais acontecerá como aconteceu no passado. O quê? De uma pessoa está pagando pelos erros cometidos de outras. O filho pagar pelos erros dos pais e os pais pagarem pelos erros dos filhos. Então, a concepção desse profeta, sabemos que aqui é uma concepção da pessoa e não de Deus algum, né? Deus nenhum existe, mas a concepção desse profeta que escreveu era essa, que o certo era que quem cometesse os erros que pagassem por eles. Ninguém mais em Israel, a passagem diz, respeito aos filhos de Israel. Se você olhar, né, lógico, que todo esse contexto aqui é dentro da cultura de Israel e para Israel. Essas diretrizes e ditames da lei dos hebreus eram para os hebreus, não eram para os povos externos a Israel. Nunca foi. Ainda encontramos essa mesma ideia em Jeremias. Vejam, então não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e prejudicados ficaram os dentes dos filhos, mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado ou do próprio erro. E se alguém comer uvas verdes,
serão atingindo os próprios dentes. Ou seja, quem comeu quem comeu as uvas que tenham os seus dentes atingidos ou manchados. Nesse ponto, volto a dizer que essa declaração de Javé não tem muita validade, posto que iremos vê-lo mais à frente fazendo justamente o contrário, a saber, matando seu filho numa cruz, segundo a doutrina furada dos cristãos, e em suas inúmeras pragas contra seu próprio povo. Basta lembrarmos, né, a questão do filho de Davi, né? E Davi peca, quem paga é o filho. Davi, além disso, né, o Deus hebreu ainda disse que ia levar a espada para dentro da casa de Davi. E diz que aquelas consequências lá que teve do Absalão matar o irmão, o Amon estuprar a irmã, a minha irmã, é, Absalão também pegar as mulheres do pai, as concubinas do pai e fazer sexo lá, segundo a concepção do hebreu que fez essas passagens que envolvem a família de Davi. Toda aquela tragédia dentro da família de Davi se deu em virtude do pecado que ele havia cometido com Batseba. E que o Deus hebreu faria tudo aquilo. Ia trazer todos aqueles males para dentro da família de Davi. É óbvio que, como eu falo, né, isso aí não tem nada a ver. Né? Isso aí é coisa da concepção do hebreu, que viu que aquilo era a consequência do pecado de Davi. Quando na verdade ali eram coisas comuns que aconteciam é, entre os povos. Brigas e intrigas familiares, sobretudo na família real. Então, crente, como Jesus cumpriu o que está disposto em Deuteronômio, Ezequiel e Jeremias? Por que eu faço essa pergunta? Porque os cristãos juram de pé juntos e diante da cruz do Messias impostor que ele cumpriu e veio cumprir a lei em todos os seus requisitos. E está registrado na Bíblia, né? Que o Messias, o pseudo-Messias cristão disse, né? Que nenhuma vírgula ou tio da lei deixaria de existir. E ele veio cumprir a lei. Não pensasse os outros que ele não veio cumprir a lei, mas que veio cumprir a lei. E que nenhum tio e nenhuma palavra da lei deixaria de ser cumprida. Então, cristão, eu te pergunto, se Jesus cumpriu a lei em sua inteireza, então como é que ele poderia ter cumprido as determinações de Deuteronômio, Ezequiel e Jeremias, em que diz que ninguém pagará pelos erros de outras pessoas? Como poderia Jesus se oferecer como sacrifício humano para esse Deus numa cruz em favor de pecadores violadores da lei? Já que esses textos, e tem mais outros textos, né? Trouxe os principais, que diz que o justo não pagará pelos erros dos injustos, ou que os filhos não podem pagar pelos erros dos pais. Em suma, ninguém pode pagar pelos erros cometidos por outros. Se nós somos os pecadores, se somos nós que erramos, somos nós que não tínhamos, segundo a concepção cristã, não tínhamos condições de cumprir a lei, uma lei que nem para nós foi feita, né? Foi para os judeus. Então, segundo a concepção judaica, essas pessoas, que somos nós, é que deveríamos pagar. E não um justo vir pagar em nosso lugar. Isso não é justiça. A própria lei diz, justiça é isso, que aquele que cometeu o erro que pague pelos seus erros, e não um inocente vir pagar no lugar
dos injustos ou dos pecadores ou dos errados ou dos que cometeram os erros. Isso não é justiça na concepção judaica dessas passagens. Alegar que não, isso aí foi a demonstração do amor de Deus para com a humanidade, isso não é verdade, isso é mentira. Certo? É tanto que não tem nenhuma passagem no Velho Testamento dizendo que o Deus hebreu ia oferecer um tal suposto filho em benefício de toda a humanidade. Certo? Não tem, não existe. Não adianta vir com aquele textozinho mal feito, né? De Isaías 53 e falar que a lei era do justo, o, o justo sofredor, né? Dizer que se aplica a Jesus e que a lei ia pagar, o justo ia pagar pelos injustos. Não tem nada a ver, viu? Aquela passagem se aplica ao povo de Israel e não a um indivíduo, uma pessoa, certo? Ali é o povo de Israel. O profeta Isaías, ele usou uma figura de linguagem que representou o povo de Israel por, a, por aquele simbolismo ali do justo sofredor, mas aquele justo sofredor não é uma pessoa, certo? Aquele justo sofredor representa a coletividade, que era o povo de Israel. Então, se você voltar lá para o capítulo 52, 51, veremos que é continuidade do 53, fala claramente que o servo era o povo de Israel, certo? Não só no capítulo 52 de Isaías, como em outras passagens, né? Nós podemos constatar que muitas das vezes o povo de Israel é representado por um indivíduo e tido como servo, certo? Quando o Deus hebreu tirou os hebreus lá do cativeiro egípcio, ele retratou todo o povo como sendo seu filho. Israel é meu filho primogênito. Quer dizer, fica muito claro. Então, não adianta o cristão vir com essa balela a querer aplicar Isaías 53 e dizer que ali se aplica a Jesus, certo? Isso é conversa. Segundo, porque se nós formos ler a passagem, muitas das coisas aqui não tem nada a ver com Jesus. Os cristãos que fizeram a, as histórias de Jesus é que leram o Velho Testamento e acharam que aquela passagem se aplicava a Jesus e criou a história lá no Novo Testamento com uma similaridade daquilo que estava presente em Isaías 53, certo? Pois bem, cristão, como Jesus poderia morrer por pecados cometidos por outros, sem violar flagrantemente essa lei? Portanto, podemos constatar que os cristãos do primeiro século criaram essa doutrina furada e contraditória para respaldar o Messias cristão. Em nenhum, em nenhuma parte do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que é a lei que esse Messias disse que viria, que disse vir cumprir, encontramos um judeu na qualidade de rei morrendo por pecados de outros. E o pior, morrendo por povos pagãos. Certo? Você não vai encontrar em parte alguma da Torá um, um rei judeu que está morrendo em lugar de pessoas pecadoras de diversos povos, judeus e não judeus. Eu desafio um crente a apresentar essa passagem. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe o canal, divulgue o canal e até a próxima.